Olá, amigos, nossa saudação fraterna a todos, rogando a Jesus que os abençoe e que todos possam estar com seus corações harmonizados, pacificados, em seus relacionamentos familiares também harmonizados, com seus corações abertos para a mensagem de Jesus, que a doutrina espírita tem a nos oferecer. Hoje a nossa fala vai girar em torno de Deus. Qual é a visão espírita de Deus? Porque nós temos várias visões, várias teologias, várias religiões, com as mais diversificadas imagens acerca da existência ou, né, do Criador, de Deus, nosso Pai. Até é complicado falar a existência, porque a existência não diz respeito a Deus. A existência diz respeito a nós que estamos nesse nível e como criaturas, né? Deus, na verdade, ele é. Se perguntar se Deus existe, claro que nós vamos dizer que não nesse sentido da expressão existência. Deus não existe, Deus é. Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. No dizer do evangelista e apóstolo João, Deus é amor. Então, nós precisamos partir daí para verificar como é que está a visão que cada um faz de Deus. Nós temos escutado, temos ouvido, temos visto, né, várias pessoas, vários dirigentes espiritualistas aqui na nossa dimensão, falando coisas que não conferem com a visão de Deus que Jesus nos deu. Esse é outro ponto importante. A gente vai partir de que ponto para fazer, para defender as nossas, os nossos, as nossas teses, vamos usar essa palavra, né? Que argumentos nós vamos usar para sustentar a ideia de que Deus é? Ele é o quê? Ele é amor, puro amor. Então, precisamos entender que essas interpretações de que muitos irmãos estão fazendo, passando para as pessoas, para seus seguidores, as ideias de um Deus que escolhe pessoas ou almas para serem salvos, vamos usar essa palavra, né? Isso ela esbarra com a ideia da justiça de Deus, da sua imparcialidade. Porque se nós formos observar e entender e aceitar de que Deus tem escolhidos, nós então vamos estar fugindo daquilo que chamamos de justiça, né? No sentido da imparcialidade. E quem foi que apresentou essa ideia de imparcialidade acerca de Deus para todos nós? Foi Jesus, né? E é muito interessante que nós vemos que os irmãos se dizem cristãos, mas não interpretam a passagem dele, né? Então, as mensagens, o evangelho lá de Mateus, de Marcos, Lucas, João, né? As interpretações são muito literais, e isso é perigoso, porque a letra, a palavra, ela, ela esconde uma essência. Nós precisamos entender
a essência que a palavra está trazendo para nós, e não na sua literalidade, de formas que todas as expressões, tanto do Antigo Testamento quanto do Velho Testamento, é preciso que a gente não se prenda à literalidade, aos termos ali usados na sua expressão física, porque vamos repetir que nós sempre procuremos lembrar de que uma história, uma passagem, uma parábola, uma fala de Jesus, ela sempre vai estar sendo veículo de uma ideia. E Jesus se vale, então, dos recursos que ele tinha à sua disposição para trazer para nós a essência da sua mensagem. E, aliás, tem um objetivo muito claro para nós espíritas, né? Que Jesus veio aqui para demonstrar para nós como cumprir a lei de Deus. Porque nós já sabemos na doutrina espírita que a lei de Deus ela está gravada em nós mesmos. Os espíritos de luz chamam de consciência. A lei divina está inscrita e gravada na consciência. Aí vem aquela pergunta: o que é a consciência? A consciência é o próprio espírito, é o próprio princípio inteligente. Desculpem, é o próprio princípio inteligente que foi criado por este Pai, por esse Deus amoroso, justo, bom, né? E o que aconteceu quando esse espírito foi criado? Exatamente naquele momento que para nós existe essa questão de momento, essa questão de tempo, para Deus não existe o tempo, não dá para analisar Deus a partir de situações temporais, porque, na verdade, nós temos aqui o nosso tempo chamado Cronos, né? Uma cronologia. O de Deus é Kairos. O que quer dizer Kairos? A ausência de tempo, é o tempo de Deus. O tempo de Deus quer dizer que não existe tempo para Deus. Não existe tempo, não existe espaço, né? Não, enfim, é o que nós entendemos por eternidade. Eternidade, nessa eternidade não existe tempo, movimento, ritmo, né? Então, quando observarmos as narrativas bíblicas falando de tempo, esse tempo ele está se referindo quase sempre ou sempre ao nosso tempo, mas não ao tempo de Deus, porque para ele não existe o tempo, como não vai existir para os espíritos puros, para aqueles espíritos que já alcançaram a eternidade, ou seja, a pureza espiritual. Também não existe o tempo, não existe o espaço, não existe movimento, ritmo. Ah, mas então eles não se movimentam? É diferente, irmãos, né? É diferente. Hoje nós temos uma comparação com a física quântica que nos dá bastante a ideia dessa coisa de deslocamento sem movimento. Então, o que a gente vê? Um elétron saltando de uma órbita para outra, mas sem movimento. Ele, 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 ele aparece e desaparece no mesmo instante. E não é só assim uma coisa assim física curta. Existem experiências de um continente para outro, onde esses saltos quânticos são dados sem que haja espaço de tempo, sem que haja esse movimento. Então, os espíritos puros, eles trabalham nesse sistema de viagens
sem movimento, né? Ou seja, o espírito pensa, ele está. E no fundo nós também somos assim. Se a gente agora eu penso no Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro, mas eu estou em essência lá, né? Então o espírito puro, ele está no universo todo, em onde ele quiser, onde precisar estar, para deva auxiliar as suas equipes, porque eles contam com equipes de espíritos mais avançados, né? Espíritos mensageiros de Deus, espíritos que já estão quase lá naquela pureza, os chamados bons espíritos, né? São, na verdade, trabalhadores, mensageiros do Cristo, que estão para ir secundando a ação desses ministros maiores, levando até uma dimensão mais densa, mais material, tipo a nossa, trazendo aqui os recursos necessários de que carecemos para os diversos desideratos, né? Os diversos objetivos. Agora imagina Deus. Então Deus, ele não foi criado, ele existiu sempre. Olha como é difícil até usar essa palavra. Eu não gosto de usar o existiu, porque para mim Deus não existe, ele é. Ou seja, Deus sempre foi. Como ele vai dizer, eu sou. Esse eu sou da Bíblia é esse Criador eterno que criou o universo. Aí sim, ele criou o universo, criou os princípios inteligentes, cujos princípios inteligentes evoluíram pelos diversos reinos da natureza. Nós hoje estamos como espíritos humanos, mas nós passamos por todos os degraus anteriores do processo chamado filogenético, né? Desse processo gradativo que nós vamos iniciar lá no átomo, lá naquele átomo, né? Lá no mineral, lá na pedra, na água, no ar, onde tiver um átomo ou uma molécula, enfim, ali os princípios inteligentes estão sendo formados e Deus não cessa de criar. Essa criação de Deus é infinita. Então, nós temos hoje, já aqui na Terra, por exemplo, espíritos, espíritos já humanizados, que já passamos por todo esse degrau, nos milênios que já passamos, e temos princípios sendo criados hoje, nesse momento. Então, é ali, nessa criação, naquele momento, lá no átomo, que Deus vai colocar a sua lei. Porque o átomo, para nós, é uma representação do princípio inteligente que está na sua intimidade. Aquele movimento atômico é todo produzido por aquela inteligência, por aquela consciência que está ali agitando, movimentando, impulsionado pela lei de Deus. Porque a lei de Deus, na intimidade desse princípio, tem por objetivo movimentar o elemento que está sendo expressado, no caso o átomo, e com isso o próprio princípio inteligente vai se desenvolvendo cada vez mais, vai avançando, vai aprendendo a formar moléculas e vai embora. E vai passar muito tempo ali no reino mineral, e depois chega um momento que ele se liberta, ele pula, ele salta para o reino seguinte, que é o reino vegetal. E tudo isso sob as ordens de Deus, sob a onipresença de Deus, né? Então, é muito importante que nós todos estejamos conscientes dessa caminhada evolutiva, que nós não somos criados no momento em que o corpo é criado. Essa é uma grande dificuldade que a humanidade tem, inclusive as religiões, porque começam a contar o nosso processo, a nossa historicidade a partir do nascimento.
Mas a nossa historicidade, ela é muito mais complexa, porque a nossa história começa lá nos remotos, muito remotos, séculos, milênios passados, e que hoje nós somos o produto dessa evolução que Deus estabeleceu como lei para que nós pudéssemos ir ganhando o pão com o suor do nosso rosto, como foi dito, mas para sermos perfeitos, como Jesus vai dizer, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então, irmãos, é bastante necessário, imperioso, urgente, que nós possamos rever a ideia que fazemos de Deus, né? Porque vejam só, Jesus, ele vai usar uma expressão que não dá para esquecer. Sede misericordiosos, como misericordioso é vosso Pai Celestial. Ou seja, ele deu um conceito de Deus, dizendo que Deus é misericordioso. João vai dizer, né, que Jesus falou de que Deus é amor. Então veja, amor, misericórdia, não cabe, não tem lugar para colocar algo diferente no sentido de castigo, de ira, de punição, de escolha, né? De que já nascemos predestinados para isso e para aquilo, nascemos predestinados para um dia sermos espíritos puros, isso sim, mas não para as situações, né, que aqui nós estamos vivendo. Na verdade, o que existe na verdade, né, a doutrina espírita nos mostra no processo da reencarnação, quando nós estamos voltando do plano espiritual para construir um novo corpo, na verdade, ali existe uma programação, eu diria assim, geral, no sentido geral, de situações que nós vamos ter que passar, que aqui nós chamamos de provas e expiações, né? As provas vão representar aquelas circunstâncias que nós vamos ter dificuldades para lidar, mas de acordo com o método, de acordo com o nosso comportamento, o nosso equilíbrio, a nossa serenidade, nós lidarmos com as provações, nós vamos estar dando mais impulso evolutivo. E as expiações, elas vão estar representadas pelas enfermidades, pelos defeitos físicos, né? Pelas idiotias, por uma série de circunstâncias que mostram que há um distúrbio no espírito e que, ao reencarnar, é transferido para o corpo esses distúrbios, essas distonias, né? Que vão se caracterizar logo no nascimento, muitas vezes, e às vezes só aos 10 anos, aos 20 anos, aos 30 anos, enfim, né? Nós temos o caso lá do Memórias de um Suicida, que o autor do livro, né, que veio pela Ivone Pereira, nossa querida Ivone Amaral Pereira, Camilo Castelo Branco era o nome dele, lá em Portugal, um grande escritor. Mas ele, ao escrever o livro, ele apareceu como Camilo Cândido Botelho, né, para apresentar um pseudônimo. E ele, então, no plano espiritual, depois que ele se suicida, porque lá como Camilo Castelo Branco, em Portugal, ele se suicida. E aparece a cegueira para ele não admite e acaba se tirando a própria existência. Não a vida, porque a vida é do espírito, né? Mas tirou a própria existência. E no plano espiritual, ele passa por todos uns cursos, uns treinamentos que ele aceita, ele recebe o convite e aceita. Outros companheiros dele que estavam lá mais ou menos com o mesmo problema, nem todos aceitaram, alguns tiveram que reencarnar a si mesmo, e aí, claro, sofrer as agruras que não era tão necessária se eles tivessem a paciência de se permitir ser doutrinados, permitir
e querer estudar para compreender mais a dinâmica da vida. Então, ele fica mais ou menos 50 anos no plano espiritual e depois ele vem reencarnar. E ao programar a reencarnação, é dito para ele que ele vai reencarnar e vai ficar saudável até os 40 anos. E quando ele completar 40 anos, ele vai ser visitado pela cegueira. Aquilo que ele recebeu e não resistiu, agora ele foi todo preparado no plano espiritual para então resistir. E ainda mais, é muito pior do que a cegueira de nascença, né? Porque ele viu a luz durante 40 anos. E aí ele veio no programa dele que ele seria cego até dos 40 anos em diante e viveria aqui 60 anos. Ele estaria programado para ele viver 20 anos na cegueira. E até ele usa uma expressão assim: eu vou ter 20 anos para olhar para dentro de mim, já que ele estaria cego para o exterior, mas ele podia fazer as reflexões internas. Então, mas isso não é um castigo de Deus. Isso, na verdade, é a misericórdia dele, é o amor dele se manifestando para aquele espírito que delituou, né, que pecou, usando os termos atuais teológicos, possa se redimir. Porque quando nós delituamos de uma forma mais grave, nós ferimos o corpo espiritual que nós temos, que no Espiritismo chamamos de perispírito, e ali ficam marcas muito fortes daquele delito. E ao reencarnarmos, ao elaborar o corpo, aquelas marcas vão aparecer no tempo oportuno no corpo físico. Nesse caso do poeta português, essas marcas apareceram aos 40 anos. Mas tem casos que aparecem já, né? Já de início. Nós temos aí casos de hidrocefalia, os anencéfalos, né? Que vêm apenas ligado ali pelo início ali do córtex cerebral, né? Mais ou menos do pescoço para cima, porque não, nem dá para dizer que eles não têm cérebro, porque eles não têm o cérebro completo, mas o anencéfalo ele está ligado ao o início do cérebro, ali próximo do cerebelo, por ali, né? Então, na verdade, é uma expressão que não está bem certa, anencéfalo, né? Mas é só para a gente entender que são esses espíritos que vêm num processo expiatório mais sério, se preparando para novas encarnações, porque, em geral, esses anencéfalos quase sempre desencarnam logo, porque começam a desenvolver o gosto pela vida. Né? Porque muitos espíritos, por exemplo, suicidas, né, tiram a vida por desgosto e por perderem o gosto pela vida, o prazer pela vida. Esse prazer pela vida é preciso recuperar. E às vezes precisa até de alguns abortos para poder retornar, lutar pela vida, aí é abortado de novo, depois vai até que ele adquira novamente aquela sensibilidade, aquele gosto pela vida, pela luta que ele vai fazer para que isso, para que a vida possa chegar a bom termo. Meus irmãos, que não interpretem as minhas palavras como uma apologia ao aborto, ao contrário. Nós só vamos entendendo que é a misericórdia de Deus que está se manifestando, né? E essa manifestação ela ocorre e muitas vezes aos nossos olhos de forma injusta. Mas Deus, na sua misericórdia, a imparcialidade, né, está sempre presente, porque Ele
atua de forma amorosa, misericordiosa para com todos. Só que os meios que Deus usa na vida são meios que, para nós que estamos aqui nessa cultura materialista, nem sempre nós compreendemos, né? É o caso de, às vezes, a gente pedir alguma coisa, mas, em geral, os nossos pedidos eles estão nessa horizontalidade para atender aqui as demandas materiais, né. "Ah, mas é a saúde", pois é, também pedimos pela saúde dos nossos irmãos. Porém, vamos pedir que se faça a vontade de Deus e não a nossa. Isso a gente diz no Pai Nosso. A gente se compromete quando já diz: "Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu". E é preciso lembrar que essa vontade de Deus não é uma vontade criada naquele momento. A vontade de Deus ela está impressa na lei, cuja lei está dentro de cada um de nós. Ali já está a lei, a vontade de lei, a vontade de Deus impressa, né. Então vejam, como eu disse há pouco, nós precisamos rever a forma como pensamos Deus, né. Porque muitas vezes nós escutamos dizer: "Mas Deus não é justo, levar esse jovem de 20 anos e deixar alguém que já está no final da existência". Mas vejam, essa é a nossa visão. A nossa visão ela é bastante, eu diria assim, curta, quase míope com essa, né, no sentido espiritual. Porque aquele que partiu aos 20 anos, ele saiu do plano espiritual para passar 20 anos aqui. E o outro que ainda está ali nos seus 70, 80 ou 90 anos, ainda não chegou o momento do cumprimento do seu trabalho aqui. É como se fôssemos prisioneiros. Tem alguém que recebe uma pena de 20 anos e outros de 50. Então, aquele que precisa ficar 50 anos, ele deveria se alegrar quando o seu companheiro, que venceu lá os seus 20 anos, é libertado, né? Porque essa programação nossa é muito importante que a gente entenda, porque isso se manifesta através dessas oportunidades da misericórdia de Deus, visando o quê? A nossa reforma, a nossa transformação moral, o desenvolvimento de virtudes como o afeto, né? Gostar das pessoas, gostar da vida, esse sentimento gostoso de estar junto com pessoas, com animais, com a natureza, gostar. Isso é uma virtude muito necessária e que parte de uma virtude ainda anterior a ela, que é a humildade. Pela humildade, nós vamos nos dispor a trabalhar aqui, usando a natureza que Deus nos colocou aqui, a natureza material que está, mas também nós, a nossa natureza, que é toda espiritual. Nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Vejam como é importante essas reflexões para que possamos compreender cada vez mais e melhor as manifestações das leis de Deus. As leis de Deus estão se manifestando, né? Outro dia até alguém me perguntou sobre a questão da hora da morte. Ah, fulano morreu, será que é porque chegou a hora dele? Eu disse, para mim, eu não tenho dúvida que chegou. Só que tem um detalhe a ser considerado: que tipo de hora chegou? Porque nós, ao fazermos a nossa programação ou serem feitas, viemos para cá para passar, como lá nós falamos lá do Castelo Branco, né? Ele veio para ficar 60 anos. Essa é a programação. Vamos dizer, vamos sair dele, vamos ficar para nós, né? Vamos dizer que um de nós recebeu para ficar 60 anos, mas aos 55 ele já desencarna. Faltaram 5 anos para o cumprimento daquela tarefa. Então esse foi antes da hora marcada.
mas a hora que ele determinou, porque nós determinamos, pelo uso que nós fazemos do nosso corpo, o tempo para a existência carnal, quanto o nosso corpo vai suportar, porque o nosso corpo ele vai ter saúde enquanto os órgãos estiverem funcionando plenamente, e com o funcionamento desses órgãos, nós vamos ter o fluido vital nos vitalizando, dando vida e segurando o espírito aqui no corpo. Mas, se de acordo com os desmandos nossos, nós vamos estar, de certa forma, estragando o pleno funcionamento do corpo, e aos 55, então, já poderemos ir antes. Então, chegou a hora? Chegou. Agora, não sabemos se essa hora é a hora que Deus marcou, ou se nós, com os desmandos, nós determinamos aquele horário. Muito bem, meus irmãos, o assunto é bastante longo, nós vamos, como sempre, fazemos os nossos vídeos aqui de 30 e uns minutinhos, para que não cansem os nossos irmãos, mas aqui nós estamos sempre à disposição de todos. Se tiver interesse em mandar alguma mensagem aqui para o nosso YouTube, aqui, né? Ou mesmo lá no WhatsApp, né? Nós também temos lá. Então, estamos à disposição para responder às possíveis dúvidas. Rogamos a Jesus bênçãos e paz para todos, e que todos fiquemos harmonizados com Deus, com Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, e fiquemos todos com Deus.